voltamos com o Horizonte Debate. E hoje, no centro dessa discussão, a crise política no país e um novo projeto de sociedade. Professor Lucas, na sua apresentação, você dizia de uma crise com relação ao modelo político atual. Fala rapidinho pra gente, o que você pensa desse modelo e quais são os problemas endêmicos do modelo? Eu acho que os problemas foram previsíveis na medida em que uma mesma tipo de pensamento econômico, desenvolvimentista, de forte intervenção do Estado, já foi colocado no Brasil e, no fundo, resultou nas mesmas coisas que a gente está vendo hoje. A escalada da inflação, o endividamento público crescente, baixo crescimento do PIB. E o que acontece é que quando você tem esse esgotamento, a gente volta para políticas de combate à inflação e de retomada do crescimento no médio prazo após um equilíbrio das contas. O que acontece? O que aconteceu agora, mais especificamente, é que essa relação entre setores privados e poder político, que não é, se me permite discordar, dos debatedores, não é nova, ou seja, a nossa tradição patrimonialista, ela se ergue dessa forma a partir de um jogo entre poder econômico e poder político e o uso do poder político para beneficiar, digamos, os amigos do rei, né, se colocou a partir de um partido de esquerda, que se colocou historicamente como uma alternativa a essa tradição. O fato é, pelos dados que estão sendo apresentados da Operação Lava Jato, já no mensalão, não foi muito diferente do que nós verificamos, ou seja, forte intervenção do Estado cria dificuldades e aí você vende facilidades para a iniciativa privada. As empresas que hoje estão envolvidas em corrupção... Isso é uma contradição no seu discurso. Não, não é uma contradição. Ou tem intervenção do Estado ou é patrimonialista. Porque se é um Estado patrimonialista, o interesse privado ele está mergulhado no Estado. Não houve intervenção nenhuma do Estado. O senhor pode citar algumas intervenções na área da economia? Inúmeras, as taxas de energia elétrica, uma forte... Só preço administrado. Não, você que é preço teve recriação de estatais. Ué, é preço administrado. Você tarifa de ônibus, energia elétrica e combustível. Isso aí todos os governos fizeram e é um equívoco mesmo. Mas fora isso, a intervenção do Estado na economia não é isso. Isso tem em qualquer país desenvolvido, a própria França que está numa crise, Portugal, isso é normal. Intervenção do Estado é você proibir os negócios e as relações empresariais e realizar. Não aconteceu de maneira alguma isso no Brasil. Nenhuma. Não, houve favorecimento. Mas a impressão disso não é que são de banco, são administradores de banco. Banco Central, Ministério da Fazenda, não tem nada de intervenção. Isso daí é um discurso, um mito. Vamos discutir coisa absolutamente. concreta. Se você pega os dados sobre liberdade econômica, se você pega os dados, inclusive de regulações, dos índices de regulações, de intervenções e também da composição de fundos de pensão em empresas grandes que a priori tinham sido privatizadas, mas que na verdade boa parte delas ainda estão na mão do Estado através desses fundos como ligados ao Banco do Brasil, à Caixa, ou seja, você tem essa relação que é uma relação de política com a economia. O intervencionismo, eu concordo, é algo que se alinhou à nossa tradição patrimonialista, ou seja, ele serviu para ampliar as bases de uma certa relação onde para que haja atividade econômica, você tem que ser favorecido. Os empréstimos do BNDES, subsidiados, os Estados Unidos é patrimonialista? etc. Tem essa tradição? Você tem menos intervenção do Estado. Menos intervenção do Estado. Os Estados Unidos é um Estado conectado com grandes interesses internacionais. Em 2008, teve dinheiro público para banco. Banco quebrando e jogando dinheiro para banco. Pelo amor de Deus. A Alemanha. Isso é uma ficção. Gente, agora, isso é um discurso ideológico. Que o tem seu não é por trás. Não, eu estou dando dado concreto. Eu pergunto para o senhor, onde houve intervenção? E o senhor está falando que fundo de pensão é Estado? Sim, então o senhor está dizendo que a representação... a empresas estatais. Empresas estatais foram financiadas com fundo de dinheiro dos trabalhadores. Professor Dá, a impressão que o professor Lucas coloca, ela é uma impressão manipulada, portanto, mas é uma impressão que o povo tem também. Que povo? O povo, que eu digo, esse comum, que nos assiste muitas vezes. As pesquisas que nós temos do Data Popular, do Datafolha, das pesquisas de universidades brasileiras, revelam que
um povo que quer a intervenção do Estado. Em primeiro lugar, isso é evidente, tem todas as pesquisas, a gente pode pegar a série histórica. O povo brasileiro, em sua grande maioria, e é por isso que os partidos liberais não ganham eleição no Brasil. Não ganham, por isso que ficam fazendo o que eles vêm com esse discurso de privatizar, e a população brasileira, num país de profunda desigualdade social, quer intervenção para que ele tenha chance até de ser empresário. Sim. Porque nós temos uma cultura estamental no Brasil. A elite brasileira, ela é totalmente elitizada e estamental. Racista, ela coloca uma série de empecilhos para que que a gente desenvolva o capitalismo mais desenvolvido e concorrencial no Brasil. Ele é todo manietado, nós temos leis que protegem. Veja o caso agora de Mariana. Você pega e destrói uma cidade e nós não colocamos na cadeia os empresários que fizeram isso. E fica discutindo porque isso pode gerar desemprego. Quer dizer, é um país elitista em que a pessoa que é empresário pode sonegar, ele pode fazer o que ele quiser, fazer evasão de divisa. Não há uma legislação séria no país contra os empresários. Agora professor Carlos, só para a impressão que o professor Lucas mas coloca. Só lembrando, as pesquisas mostram o quê? Uma população de hábito muito conservador, mas do ponto de vista econômico, que exige intervenção de Estado. Por isso que na reeleição do Lula, quando o adversário dele falou de privatização, ele caiu e perdeu mais votos, teve menos votos que ele teve no primeiro turno. É histórico isso no Brasil, porque a população do Brasil não quer esse discurso liberal. Essa é a maioria e é por isso que ganha a eleição. Não é porque um partido é fantástico, e não é porque candidatos são ótimos, é porque a oposição faz um discurso que assusta o trabalhador pobre, que nunca teve consumo em nada, nunca teve chance nenhuma. Mas aí que tá. O professor Lucas coloca que esse governo, esse partido de esquerda vem como uma alternativa. E, na verdade, os escândalos vêm dizer que tentaram comprar o baixo clero e mensalão e comprar apoio. E agora, mostrando que os amigos estavam muito beneficiados. Os amigos Odebrecht, os amigos... Com o MDB, com o PSDB, com o PSB... O pecuarista lá, do BNDES... Não, gente, Sim, agora, professor Dá, agora a questão importante é de pensar o seguinte: como, professor Carlos, fazer com que as pessoas entendam essa verdade? Porque isso que o professor Lucas está colocando é uma verdade, pelo menos... comum. E empresarial, não é da população dia a dia. Eu vou voltar ao que eu tinha falado antes. Em primeiro lugar, o Estado se torna grande na medida em que ele vai fazer políticas de segunda categoria, não é esquerda, não. Quem dera se fosse esquerda, para a parte mais pobre da população. Vai ver o que o senhor Armínio Fraga, o absurdo que ele falou ontem. Secar dinheiro para a população. Saúde, educação, etc. Ele é banqueiro. Crise para eles existe? Não. Estão ganhando muito dinheiro. Quando esses centro-esquerda que fazem alguma política para a população começam a ganhar na democracia, porque a direita não ganha, isso é histórico no Brasil, Getúlio Vargas se torna um mar de lama, corrupto, morreu, coitado, sem nada. João Goulart, corrupto, o cara era rico, não precisava disso. Lula, corrupto, Dilma, corrupta. Isso é conversa fiada. Os corruptos falando de terceiros. Quem é corrupto no Brasil é quem não paga imposto. Sim. Sonega, compra pessoal da Receita, Gerdau, Rede Globo de televisão e etc, etc e tal. Esses aí querem Estado pequeno só para os outros. Para eles, eles não querem, não. O capitalismo no Brasil mama e mamou no Estado. Agora, professor Lucas. Só uma questão. Você está falando de como que a gente prova isso com dado. O que nós estamos fazendo, o que a gente está vendo é um discurso ideológico, emotivo, sem dado nenhum. Vou te dar dado, quer ver? Você sabe que o Brasil, internacionalmente, é um dos países que tem o menor número de funcionários públicos federais em relação ao habitante do mundo. Se você entrar no Google hoje, você vê qualquer estatística internacional. Eu fui consultor da ONU e faço até hoje avaliações do Banco Mundial. Isso é dado internacional. Você pega os dados, é uma das mais baixas. Olha, para a gente ter a relação que tem na Itália, a gente teria que multiplicar por 5 o número de funcionários. Dos Estados Unidos, por 3.
Então, assim, primeiro que essa coisa de inchaço de funcionário, mas, segundo as decisões do Tribunal Superior Eleitoral, o limite, porque a Constituição diz que o número de cargos de confiança no Brasil tem que ter uma proporcionalidade, uma razoabilidade, não diz qual é o número, em relação ao número de funcionários. Pois bem, o TSE vem deliberando que o limite da razoabilidade é 40%, ou seja, cargo comissionado, o máximo que eles aceitariam como razoável é 40% total de funcionário. Você sabe qual que é a relação do total de comissionados do governo federal com o número de funcionários públicos federais, que eu já falei que é um dos mais baixos do mundo, funcionalismo público, é 1/90 avos. E tem gente falando que o problema do Brasil é comissão. É comissionado. Professor Carlos, isso é um absurdo. a gente volta nisso no... Não, é sobre um trabalho que saiu do IPEA agora, sobre burocracia federal. Mostra o profissionalismo da burocracia federal, mostra a pouca influência política nefasta na burocracia federal. Saiu um trabalho do IPEA agora. Voltamos daqui a pouquinho para retomarmos essa ideia. Representatividade, seu dinheiro. Se você não participa desse debate, você não sabe o preço do pão e nem a conta da sola do seu sapato. Voltamos daqui a pouquinho.